E convido a fazer uso da palavra a doutora Maria José Fontelas Rosado Nunes, que falará pelas católicas pelo direito de decidir. A doutora Maria José Fontelas é socióloga com doutorado pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, é professora na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, líder do grupo de pesquisa Gênero, Religião e Política, pesquisadora do CNPq, onde tem desenvolvido pesquisas em torno da temática de gênero e religião, com um especial interesse pelo catolicismo. Foi professora visitante da Harvard University em 2003. Trabalhou por vários anos com as comunidades eclesiásticas de base nas áreas mais pobres do Brasil. É fundadora e integrante da Coordenação de Católicas pelo Direito de Decidir Brasil. Em 2005, foi nomeada pela Associação Mil Mulheres para a Paz para receber o Prêmio Nobel da Paz, junto com outras 51 mulheres brasileiras. Em 97, recebeu prêmio como empreendedora social. Em 2015, organizou o livro Gênero, Feminismo e Religião, sobre um campo em Constituição, que foi produto de uma pesquisa financiada pelo CNPq-SPM. Bom dia a todas, a todos. Eu vou seguir alguém que me precedeu, vou deixar as formalidades e dizer, querida ministra, senhor ministro e pessoas aqui presentes. Depois da exposição da pastora Luz Marina, fiquei pensando o que eu poderia dizer mais, o que nos falta dizer para defender a vida das mulheres. Mas eu preparei um texto e vou lê-lo aqui. Eu agradeço a oportunidade de colocar à consideração das senhoras e dos senhores ministros, das pessoas aqui presentes e daquelas que nos assistem, argumentos favoráveis à legalidade do aborto em nosso país. Farei isso como cidadã, pesquisadora, feminista e integrante de Católicas pelo Direito de Decidir. Mas farei isso em um primeiro momento de um lugar bastante particular. O lugar escolhido pelo Papa Francisco para se posicionar em relação a essa questão. Olhar para aquelas que deveriam ser as primeiras a serem consideradas. As mulheres. É desse lugar que me posiciono pela dignidade das mulheres, pelo respeito aos seus direitos mais fundamentais. E é isso que propõe a ADPF, que se respeite a Constituição nessa direção. Não escondo o lugar de onde falo e discordo de quem mascara suas razões religiosas com supostos argumentos jurídicos ou científicos. Chamo as palavras do Papa, o que neste espaço poderia ser considerado inadequado, pois o Brasil é um país laico. Sabemos, porém, que as mulheres católicas recorrem ao aborto em grande número, indicando mesmo as pesquisas que são a maioria das mulheres que abortam no nosso país. E sua fé religiosa conta no momento da sua decisão. E conta também o peso da ilegalidade e a possibilidade de serem maltratadas ou mesmo presas. É tendo essas mulheres em meu horizonte que trago o Papa Francisco nesta intervenção. Fui religiosa católica, freira, durante muitos anos. Morei no interior do estado do Acre e na Bahia, na região da Seca. Aí tive a oportunidade de conhecer e conviver com a Teresa, com a Ani,
mulheres pobres, prostitutas e com muitas outras mulheres para quem a religião era, de fato, um único consolo na vida. E é essa a razão de eu trazer aqui a forma do Papa Francisco tratar a questão do aborto, trazer aqui as mudanças que ele introduz. Seria desonesto de minha parte dizer que ele não o considera um pecado, diferentemente de nós, católicas feministas. No entanto, desde que logo no início do seu pontificado, em um outro contexto, ele disse: quem sou eu para julgar? Um redirecionamento estabeleceu-se, já indicado anteriormente, quando, na Praça de São Pedro, em Roma, ele pediu à multidão de fiéis que o abençoasse, num claro gesto de reconhecimento da autoridade da comunidade de fé. Por séculos, a Igreja considerou-se a portadora única da verdade e da capacidade de julgar os atos humanos e mesmo a sociedade. O que o Papa fez foi colocar-se em outro lugar, num outro horizonte, aquele do pastor, que não julga, compreende, perdoa e oferece compaixão. Foi ainda o que reiterou quando estendeu aos padres a possibilidade de oferecer perdão às mulheres católicas que tivessem abortado e se sentissem culpadas. Em lugar da excomunhão, o acolhimento. Não é de se admirar que a Igreja mude. Historicamente, ela sempre mudou quando percebeu que as sociedades mudavam. Foi assim em relação à escravidão e foi assim em relação aos direitos humanos. Recentemente, mais uma mudança, a condenação da pena de morte, por tanto tempo aprovada pela Igreja. Por que não poderia reconsiderar sua posição em relação ao aborto? Lembremos-nos de que a ilegalidade faz do aborto uma forma de pena de morte para as mulheres. Estas minhas primeiras considerações. E a pergunta a esta Suprema Corte: não é também o tempo de se mudar da criminalização à legalização do aborto em nosso país? Com relação ainda às religiões, é preciso considerar que as posições existentes a respeito do aborto são extremamente diversas. No campo evangélico, organizaram-se ultimamente mulheres favoráveis à legalização do aborto. São as evangélicas pela igualdade de gênero e as evangélicas pela legalização do aborto. No campo católico, as disputas em torno dessa questão remetem a séculos de discussões internas entre moralistas, teólogas, teólogos e a comunidade de fiéis. E há, numa antiga tradição cristã, um princípio fundamental, conhecido como probabilismo, segundo o qual, onde há dúvida, há liberdade. Em latim, ubi dubium ibi libertas. E esse é o caso do aborto. Há, no entanto, outras ponderações a serem feitas, e quero centrar-me em algumas delas. Primeiro, a legalização do aborto responde a uma questão de justiça social e de justiça racial. Não é preciso recorrer a dados estatísticos tão discutidos aqui e pesquisas para sabermos que a clandestinidade atinge prioritariamente mulheres pobres, mulheres negras, vítimas de procedimentos inadequados, de maus tratos em hospitais e mesmo prisão. Basta acompanharmos os poucos casos que chegam aos noticiários para sabermos disso. São elas as primeiras vítimas. Em um país de histórico escravocrata e cultura racista, esta
é mais uma violência contra a população negra. A legalização do aborto é também uma questão de democracia. A realização plena da cidadania para as mulheres depende de terem reconhecido seu direito de controlar sua capacidade de fazer novos seres humanos. Capacidade incrivelmente única, que só nós temos e se realiza em nossos corpos. O respeito a esse direito de realizar a maternidade como fruto de decisão pessoal exige um Estado que não seja regulado por qualquer credo religioso. Um Estado laico, como a doutora Luz Marina já nos apresentou aqui, não é contra as religiões, mas não permite que se imponha a toda a sociedade, cada dia mais diversa em suas adesões religiosas, normas e a agenda moral religiosa, o que seria um desrespeito à própria Constituição. As liberdades religiosas são preservadas quando se distingue crenças pessoais ou de grupos do ordenamento jurídico que diz respeito à totalidade da população. Até mesmo membros da hierarquia católica fazem essa distinção. Há alguns anos, Monsenhor Alberto Iniesta, bispo auxiliar de Madrid à época, ao referir-se à possibilidade de despenalização do aborto na Espanha, disse: minha consciência rechaça totalmente o aborto, mas a minha consciência não rechaça a possibilidade de que a lei não o considere um delito. É sempre bom lembrar que a legalidade do aborto não obriga nenhuma mulher a recorrer ao aborto. Ao contrário, penaliza aqueles ou aquelas que possam obrigar uma mulher contra a sua vontade a abortar. Uma terceira consideração diz respeito à compreensão do recurso ao aborto como uma questão ética e moral. Na tradição católica, há o reconhecimento de que um princípio fundamental ético é o respeito ao recurso à própria consciência em casos de maior dificuldade de decisão. Tal princípio é invocado no discurso teológico favorável à liberdade reprodutiva. Segundo a moral tradicional, escreve um teólogo, e eu cito: numa situação limite de conflito de valores, é possível escolher qual dos valores preservar, fazendo uso do próprio julgamento moral. Segundo esse pensamento, é injusto e imoral pedir que se castigue toda pessoa que realize um aborto. E eu estou citando: uma ética que pretenda ser para todos, e não somente para um grupo religioso, estará obrigada a optar por suspender o juízo diante do aborto, quer dizer, deixar a decisão à autonomia da pessoa, princípio sine qua non da ética. Isso significa que há um campo para o exercício da liberdade em que a própria consciência informada é o recurso último da decisão. O primeiro-ministro irlandês, democrata cristão, médico, por ocasião da recente votação que legalizou o aborto no país, afirmou a necessidade de se respeitar as mulheres e acreditar nelas para que tomem suas próprias decisões. É um dever ético da sociedade reconhecer as mulheres, nos reconhecer como agentes morais de pleno direito, com capacidade de escolha e decisão. Imoral é que outros decidam sobre o que nós, mulheres, podemos ou não fazer dos nossos corpos, da nossa capacidade reprodutiva, da nossa vida. Pesquisas diversas têm mostrado que grande parte da população brasileira reconhece que quem pode decidir sobre o que fazer diante de uma gravidez impossível de ser levada adiante
são as próprias mulheres, não o Estado, não a Igreja ou qualquer outra instância. Mostra isso o fato de repudiar-se a prisão de mulheres por razão de abortamento. A sociedade brasileira tem se mostrado cada vez mais permeável à proposta de decisão das mulheres no caso do recurso ao aborto. A decisão por um aborto pode ser tão moralmente aceitável como aquela de manter uma gravidez. Sua legalização realiza uma ruptura ideológica e política fundamental no pensamento, na lógica e na prática política e social em relação a um conservadorismo moral que nos confina, a nós mulheres, no único papel de mães e esposas, belas, recatadas e do lar. Degradando assim a maternidade, porque a entende como destino biológico e não como escolha ética e questão de direito. É desumano, é imoral exigir das mulheres que se façam mães simplesmente porque são dotadas da possibilidade biológica de gestar. Quero tocar, finalmente, a questão mais polêmica e mais mistificada quando se trata do aborto: a discussão em torno do início da vida e de sua defesa. Grupos e pessoas contrárias ao direito das mulheres de decidirem pela continuidade ou não de uma gravidez afirmam a existência de uma pessoa humana desde o primeiro momento da concepção como uma verdade definitiva e absoluta. Sem recorrer a dados científicos, eu quero lembrar que, no caso da Igreja Católica, foi somente na segunda metade do século XIX, em 1861, que o aborto foi declarado um pecado, sem nunca ter se tornado objeto de dogma. O pecado que havia, como já mostrou a pastora Luz Marina, era a infidelidade. Mas, mesmo com essa declaração, os debates internos continuaram, uma vez que não se trata de um dogma. Não pretendo aqui banalizar o argumento da defesa da vida. Ao contrário, a vida humana é um dom precioso a ser defendido, mas não se pode restringir essa proteção à vida do feto e seguir culpando as mulheres que abortam, condenando-as à morte nas clínicas clandestinas em nome de uma suposta defesa da vida. E constitui evidente má-fé tratar como bebê, como criança, como pessoa, o que é um zigoto, um embrião ou mesmo um feto no início da gestação. Mulheres morrem em nosso país cotidianamente devido à ilegalidade do aborto. Que defesa da vida é essa? São mães, são jovens, em sua maioria. É em defesa delas, das suas vidas, das vidas de suas e de seus filhos, pois a maioria delas já é mãe. É nessa defesa que nós nos posicionamos. Não de uma vida abstrata, mas da vida da Teresa, da vida da Ani, da vida de tantas Marias, Joanas, que arriscam sua vida, sua saúde, porque a lei não lhes faculta outra escolha. Não podemos continuar fechando os olhos a essa realidade. Seria, como disse um dia o escritor português, jogar sobre a nudez forte da verdade o manto diáfano da fantasia.
E termino. Países de história e cultura profundamente religiosa, como recentemente a Irlanda, compreenderam a necessidade e a urgência de proteger a vida das mulheres. Que o nosso país siga esse exemplo. Pela vida das mulheres, nem presas, nem mortas. Queremos nossas mulheres vivas por um país justo, democrático e laico. Essa é a nossa luta. Obrigada.